Então, cérebro da criança. Primeira coisa, a estrutura do cérebro, gente. Como é que esse cérebro ele funciona, tá? Aqui nessa imagem, não sei se vocês estão vendo, mas é tipo uma rua. Está cortado um pouco, mas é tipo uma rua de um determinado bairro. Tem o bairro e tem as ruas. O nosso cérebro, ele funciona mais ou menos como um bairro com ruas, tá? Por exemplo, o bairro da Alegria. Naquele bairro tem a rua número 1, a rua número 2, a rua número 3. Cada uma dessas ruas, elas são organizadas de formas diferentes. Por mais que seja no mesmo bairro, mas tem uma rua que tem um mercado, em outra rua tem uma academia, em outra rua tem morros. O nosso cérebro, ele é mais ou menos nesse desenho. É como se o nosso cérebro ele fosse um grande bairro e as partes que tem a estrutura dele fossem essas ruas. Cada rua com um endereço e uma função diferente, certo? Seria mais ou menos uma ideia para mim poder apresentar para vocês o que é o nosso cérebro e como ele funciona. Ele precisa estar organizado para que todo o nosso corpo ele trabalhe da melhor forma possível. Um cérebro desorganizado, um cérebro com perdas, um cérebro com transtorno, no caso do autismo, ele não funciona da mesma forma. É só você imaginar uma rua, um beco sem saída. É mais ou menos como que funciona o cérebro de uma pessoa com TEA, com autismo. Ela tem um bloqueio, ela não consegue se sobressair diante de situações porque há um bloqueio cerebral. A criança com TDAH tem dificuldade de se concentrar, de prestar atenção, ela tem essa memória mais dispersa. Ela também é como se as ruas entre elas, é como se os caminhos, imagina um bairro, e todas aquelas ruas elas estivessem encruzilhadas, certo? Imagina uma rua onde tu passa de carro, de moto, e tu tem que parar para o outro passar, não tem sinalização, e o motorista fica buzinando. É mais ou menos isso, a criança com TDAH, tá? É como se a estrutura cerebral dela fosse um trânsito desorganizado. E a criança, a gente vai vendo aos pouquinhos e aprendendo como que funcionam essas questões, tá? O nosso cérebro, gente, ele tem 3 palavras aqui importantes nós aprendermos. O primeiro é o tronco encefálico, tá? Essa partezinha que vocês estão vendo em amarelo, ela significa o nosso tronco. Quando eu falo tronco, realmente eu estou falando e trago a analogia de um tronco de árvore. É o que sustenta. Quem sustenta a árvore? O tronco, não é? A árvore ela tem essa sustentação junto com as raízes. Sem as raízes e sem o tronco, não tinha essa sustentação. Ou seja, para nós termos uma sustentação do nosso cérebro, nós temos o tronco encefálico. E esse tronco encefálico, gente, que mantém o nosso cérebro na posição que ele está hoje, ele tem funções, tá? Tudo que a gente vai observar aqui, ele tem uma funcionalidade. Por exemplo, esse tronco encefálico, que ele vem do nosso cérebro e desce na nossa medula, tá? Na nossa coluna vertebral, o que passa por dentro dela é medula, certo? Em termos mais científicos, nós chamamos isso aqui de sistema nervoso, tá? Que nós temos o sistema nervoso central, que começa no nosso cérebro e vai saindo tipo uma cauda, descendo até o nosso cóccix próximo ao bumbum, certo? Essa estrutura todinha se chama sistema nervoso central, ok? Dessa coluna saem os nervos. Não sei se vocês já perceberam que às vezes você bate o braço, dá tipo um choque, não é? Ou que você vai encostando a sua mão no fogo e antes de tocar no fogo você sente a temperatura, e isso só é possível por causa do sistema nervoso periférico, certo? Mas isso não é importante para vocês
que estão atuando com as crianças, porque isso já é mais no campo mesmo terapêutico de nós profissionais. Qual é a função desse tronco encefálico? Primeiro, ela é uma das partes mais antigas do cérebro, porque traz aí uma formação do nosso cérebro, tá? E esse tronco encefálico, gente, ele é responsável pela respiração, pelos batimentos cardíacos, até pelo sono. Ele até traz, pense no tronco encefálico como você construindo uma casa. Então, esse tronco encefálico, ele é a construção de uma casa que vai te dar garantia e sobrevivência. Sem esse tronco encefálico, como eu disse, você tem uma morte cerebral. Ele não funciona. Se ele não funciona, ele vai impactar os teus órgãos vitais, como a respiração, os batimentos cardíacos, capacidade de autorregulação, tá? Outro ponto que nós vamos ver, que vocês precisam aprender, é tronco encefálico, certo? A função dele, respiração, batimentos cardíacos, é o que mantém a gente, entre outras palavras, vivo, tá? E o sistema límbico. Professor, o que é o sistema límbico? É como se ele fosse, gente, um outro cérebro, certo? Mas assim, ele não é nós não temos dois cérebros. É porque enquanto o nosso cérebro ele tem funções racionais, o sistema límbico, essa areazinha vermelha que vocês estão vendo, ele é responsável pelo quê? Pelos sentimentos, pelas emoções, pela raiva, pela alegria, o medo, enfim. Então, se a criança ela sofre de irritabilidade constante, como a criança que tem TOD, que ela tem dificuldade e ela não consegue obedecer ordens, ou a criança que ela tem baixo limiar de frustração, ou seja, ela não consegue ouvir um não, é essa regiãozinha dela que é afetada. Muitas das vezes, a criança com transtorno, gente, não é porque ela quer, porque ela é mimada, porque ela é mal educada, é porque esse sistema límbico dela, ele é um sistema que está comprometido. Ele tem uma lesão, ele foi construído diferente, por isso que a criança tem um transtorno, certo? E aí a gente vai ver como que faz para ajudar a criança a estimular essa área, porque o nosso cérebro, ele tem uma capacidade chamada, que é a neuroplasticidade, certo? Ah, professor, quer dizer que a minha criança tem uma dificuldade aqui no sistema límbico, ela vai ter essa dificuldade para sempre? Não, gente. O nosso cérebro é como se fosse uma massinha de modelar. A estrutura pode estar aqui machucada, com traumas, mas se você estimular essa região da criança, o cérebro ele vai se movimentando. Ele pode não recuperar a capacidade total, certo? Mas ele vai conseguir ali se sobressair através do estímulo. Então, assim, a importância de você conhecer a criança que chora, a criança que não consegue lidar com frustração, é porque o sistema límbico dessa criança ele é afetado. E aí você manda a criança se calar, manda a criança... E às vezes não é assim que funciona, porque ela não vai se calar ouvindo uma ordem, que ela não consegue ter o controle das suas emoções mediante o abalo que tem nesse sistema límbico dela. Tá? Então eu tenho que conhecer para mim não fazer um agravamento na situação da minha criança, certo? O outro ponto, gente, é o córtex cerebral. Eu vou dizer para vocês aqui, córtex cerebral é como se fosse o corte. Pega uma massinha de modelar, imagina, pega uma massinha de modelar e tu faz uma bola com essa massinha e começa a fazer cortes ou fazer nela riscos. Esses cortes, ele tem essa capacidade de separar o nosso cérebro por áreas. Sim, o nosso cérebro, ele é separado por áreas. Ele é separado por áreas, certo? Então aqui, o córtex cerebral, ele é a camada mais externa do cérebro. É onde tem aqueles sulcos, aqueles buraquinhos, tá? Ele também é responsável pelo pensamento, a linguagem, o raciocínio e tomadas de decisões. Ele até coloca o material, chama o cérebro como o quartel-general, onde as funções mais complexas são executadas. Então, assim, o nosso cérebro, tá, que vocês estão vendo, ele é dividido por áreas.
E essas áreas, cada uma delas é responsável por uma função específica no meu corpo, no meu sistema e na minha criança também. Quando uma dessas áreas é afetada, isso vai ocasionar na criança, em qualquer pessoa, um distúrbio, um transtorno, uma dificuldade, uma deficiência, tá? Porque o cérebro passa a não funcionar da forma que ele foi feito para funcionar. Então, vamos conhecer quais são essas áreas, tá? Conhecer o que essas áreas desenvolvem em nós, qual a função delas, quais são as dificuldades existentes se essas áreas forem traumatizadas, se essas áreas forem sofrer um trauma, né, mesmo, ou um transtorno ali, e o que eu posso fazer quanto cuidador, profissional de apoio, para estimular essa área na minha criança, tá bom? O primeiro, gente, é para vocês trazendo aqui um pouquinho de um conhecimento técnico. As áreas do cérebro são chamadas de lobos, tá? Então, quando eu falar lobos, tu vai lembrar de áreas do cérebro. Áreas do cérebro. Alguns termos, eles são difíceis de você assimilando, porque são termos da biomedicina, da genética, são termos menos de anatomia, anatomofisiologia. Então, é mais complicado. Mas, assim, eu não quero que vocês se prendam aos termos. Eu quero que vocês se prendam aqui nas intervenções, tá? A gente vai ter uma aula só sobre intervenções, mas eu quero que vocês se prendam aqui no que você pode fazer para ajudar a criança que tem dificuldade em determinada área, certo? O primeiro, gente, é o lobo frontal, onde vocês podem ver de verde. Nós temos aí o nosso cérebro, tá? Temos aí o córtex cerebral, que são esses pedacinhos que vocês estão vendo. E o primeiro pedaço, a palavra, a gente nem pode dizer pedaço, a gente da área. O meu supervisor ouve eu falando pedaço. Mas, enfim, essa área, essa região de verde é chamada de lobo frontal. Frontal, frente. Então, gente, toda essa área da tua cabeça, tu pode até pegar na tua testa e fazer uma massagenzinha até o centro, na muleira, acho que é muleira, né, que chama. Tu pega e vai fazendo essa massagem, tu vai pegar aí na região frontal do teu cérebro, tá? Então, essa regiãozinha verde aí que vocês estão vendo, ela faz parte das funções executivas. Professor, o que é função executiva? A função executiva é a capacidade que você tem de planejar, que você tem de tomar decisões, resolver problemas e controlar impulsos. Por isso que a criança com autismo, gente, ela às vezes ela é muito limitada em certas áreas, porque essa região frontal dela, ela é comprometida. Como é que eu vou esperar com a criança? Ela planeja, ela se reorganiza, ela controla seus impulsos. Se a área frontal dela está danificada, não tem. É a mesma coisa de você, olha só, é a mesma coisa de você que calça 40, imagina que tu calça o número 40 e tenta forçar o teu pé a caber em um calçado de número 36, gente. É impossível. Tu vai sofrer, vai sentir dor, vai sofrer incômodo, vai se machucar. É a mesma coisa aqui, de você forçar uma criança que não consegue se sentar na cadeira, porque ela tem um TDAH ali, TDAH bem acentuado, e você força ela a sentar, machuca. Cansa. Pode observar aqui um exemplo para vocês. Quando vocês vão ler um texto que vocês não entendem, vocês já ficam estressados, ficam fadigados, abandonam o texto. Ou então, quando vocês começam a estudar um assunto que vocês, ai, professor, não entendo, começa a sentir dor de cabeça, não é? Isso não é porque você não consiga. Aí você, eu tô com um problema de vista. Nem é, gente. É o teu cérebro, essa região frontal, que ele está se adaptando ao estímulo que ele está sofrendo. Se você está estudando inglês, estudando japonês, vai sofrer um impacto no teu cérebro? Vai. Tu vai se sentir assim, que não sabe, que está se perdendo. E por que com a criança tem que ser diferente? Por que ela tem que se sentar, ficar sentada? Por que ela tem que fazer atividade do mesmo jeito? Porque
não é assim. Ela pode fazer? Pode, mas tu tem que dar o estímulo correto. E para você dar o estímulo correto, tu precisa conhecer. Porque se tu ficar forçando a criança a fazer algo sem saber como fazer isso, é como forçar uma pessoa de número 40 a calçar um sapato de número 36. Tá? Então isso é prejudicial. Em vez de ajudar, atrapalha. Por isso que tem muita criança, gente, que o cuidador, qualquer profissional, o pai, a mãe mesmo, tenta forçar a criança a fazer algo e ela entra em crise. Por que ela entra em crise? Porque machuca. E aí, quando machuca, ela se autodesregula, tá? Então, esse lobo frontal. Quais são os prejuízos? Ó, dificuldade em organizar tarefas. Se a tua criança ela não consegue organizar tarefas, se ela não consegue seguir instruções em sequência, como, por exemplo, Maria, vai na cadeira, pega o lápis vermelho e traga para mim. Se ela não consegue compreender isso, se ela não consegue controlar a impulsividade, ela é muito impulsiva, se ela não consegue planejar ou ter flexibilidade mental para se adaptar a novas situações. Então, olha só, gente, essa área frontal, ela é uma das áreas que é mais atingidas em pessoas com autismo, certo? A minha região aqui da frente, frontal, ela é diferente, porque ela não consegue processar essa flexibilidade mental. Eu não consigo mudar de planos, eu não consigo mudar a rotina, porque eu entro em crise séria. Acredita? Eu entro em crises sérias. Tenho dificuldades em organizar tarefas. Eu faço tudo ao mesmo tempo. Não é à toa que eu tenho 3 trabalhos, faço 1 milhão de faculdades. Por quê? Porque eu não consigo. Não consigo, não tenho esse freio. Então, muitas pessoas e muitas crianças com autismo também não conseguem, tá? Então, não é porque a gente quer, não é porque a criança quer. É porque essa regiãozinha de verde aqui, ela está afetada, certo? Algumas intervenções. O que você pode fazer? Se a tua criança ela tem esses comportamentos, essas dificuldades, o que eu posso fazer como profissional, cuidador, profissional de apoio para ajudar? Primeiro, utilize organizadores visuais, como agendas, checklists, tá? É importante. Dependendo da idade, você ter esses organizadores visuais. É por isso que eu disse para vocês a importância da criança com TEA sentar em cadeiras circulares, porque isso organiza e estrutura o lobo frontal dela, gente. Então, não é porque é besteira, é porque é estímulo ser dessa forma, certo? Outro ponto, ajude a criança a dividir grandes projetos em etapas menores e mais fáceis de gerenciar. Por exemplo, você vai trabalhar com a criança uma atividade com massinha de modelar. Aí você não faça entregue várias massinhas ao mesmo tempo. Como você se planeja para estar com a criança, você leva 2 massinhas e pede para ela escolher qual que ela quer primeiro, tá? Outra coisa, vai dividindo a tarefa em partes. Me perguntaram a criança que está no nível pré-silábico. Então, assim, gente, como é que eu vou dividir isso em parte? Eu vou começar pelos sons. Vou começar pelos sons da letra A. Nem que eu passe 1 mês inteiro estudando a letra A, o som daquela palavra, eu vou fazer isso. Por quê? Para quem tem dificuldade no lobo frontal, se você mostrar muitas sílabas, muitas palavras, a criança não vai compreender e isso vai agravar a situação dela, tá? Por exemplo, ó, para um trabalho em grupo, ajude a criança a criar um plano de ação. O que você vai dizer? Primeiro, vamos decidir o tema, depois vamos dividir as tarefas, em seguida, cada um faz sua parte, por mim, vamos todos juntos. Um exemplo bem prático na escola, hora do lanche. Você pode dizer, nós vamos para a hora do lanche, você vai comer o seu lanche, você vai lavar a sua mãozinha, você vai brincar, você vai no banheiro e você volta para a sala. Isso, gente, em plaquinhas visuais, certo? Mesmo a tua criança sendo verbal ou não verbal, mesmo tendo TDAH ou não, porque toda criança com transtorno precisa de recursos visuais para compreender, ok? Qualquer criança.
Professor, a minha criança ela tem síndrome de Down. Precisa também. As pistas visuais, pessoal, são indispensáveis para qualquer cuidador que queira ter sucesso na sua prática. E eu estou falando como experiência própria de um trabalho que eu realizei e do trabalho que eu hoje realizo no atendimento clínico. É necessário. Mesmo que ela compreenda a sua fala verbal, mas o que é que vai estimular ela a compreender e assimilar o desenho? Ela pode saber, tu dizer assim, fulaninho, beba água, ele vai beber, mas ele vai no automático. Se você quer estimular para que essa areazinha verde aqui, ela trabalhe, ela evolua e a criança tem autonomia, tu vai pedir e vai mostrar no desenho, certo? Pedir e mostrar no desenho. Outra área é o lobo temporal, nessa partezinha aqui que é acima da orelha, tá? O lobo temporal, gente, ele fica nos lados do cérebro, onde até a mãezinha fala, as têmporas, né? Vou passar aqui passar um Vic nas fontes, nas têmporas. Então, assim, essa região de verde que vocês estão vendo, tá? Ele ajuda a audição, a memória e a linguagem. Isso, professor, meu menino, hoje eu ensino A, amanhã ele esquece. Lógico, essa regiãozinha dele aqui é afetada. Então, tu tá sabendo que a criança está esquecendo, porque na região temporal dela, ela tem algum dano. Tu pode pedir para ela decorar, aprender a ler, escrever, ou aprender a fazer cálculo, que ela entende no momento presente, mas aí, quando isso não está mais presente, ela esquece, pessoal. Porque essa areazinha está danificada, certo? Quais são os prejuízos quando essa área está danificada? Primeiro, dificuldade em compreender a fala, não entende. É muito comum quando você diz assim, Mariazinha, coloque o brinquedo na caixa, a criança, hã? Bote o brinquedo na caixa, ela, hã? Aí, é assim que faz? Gente, não é porque a criança ela é à toa, ou palavra feia, não é isso. Porque ela tem dificuldade. Olha só, vocês estão vendo aqui. Meu amor, bote o livro ali, a criança vai, aí volta. O que é para fazer mesmo, tia? Botar o livro na estante, ela vai, bota, ela chega. É assim, tia? Entendeu? Porque essa regiãozinha afeta a capacidade de evocar memórias, tá? Então, assim, dificuldade em compreender a fala, memorizar informações ou em processar sons de forma eficaz. Geralmente, a criança tem problemas em ambientes barulhentos. É sensível. Então, assim, pessoal, olha que interessante isso, tá? Se a criança tem dificuldade, vai nas pistas visuais. Usa as pistas visuais, certo? Todo cuidador que queira desenvolver uma prática eficaz precisa ter pistas visuais. Vou repetir, precisa ter pistas visuais. Professor, que pistas são essas? Imagens e com a escrita. Por exemplo, banheiro, foto do banheiro e o nome do banheiro. Hora do lanche, uma criança comendo e o nome e hora do lanche, tá? Se a criança tem vários professores na sala de aula ou cuidadores que passam ali, é preciso que haja também uma foto desses profissionais que você mostre para a criança. Tipo, agora aula da professora. Depois do recreio, aula do fulano. Vai ter hino, tem a plaquinha. Hoje, hino, fila. Tu mostra, hoje, hino na fila. E tu explica, porque a criança, como vocês viram, ela tem dificuldade de evocar a memória, tem dificuldade de planejamento, então cabe a você ser esse suporte para ela, tá? Aqui ele coloca, repita as instruções de forma clara, use recursos visuais para reforçar o que foi dito. Trabalhe muito o jogo da memória, gente. Então, o jogo da memória, tu vai começar com a criança usando 4 figuras, tá? 4 pares de figura. Não vai botar 1 milhão de peças ali, porque vai confundir. E aí, quando a criança acha, parabéns, aí tu vai aumentando o nível. Se você quer estimular essa região para a criança desenvolver uma boa memória, não esquecer mais o que você
pede ela na sala de aula, tu precisa trabalhar jogo da memória com ela, certo? E aí você vai trabalhando rimas musicais, para trabalhar consciência fonológica, certo? Mas é o caminho. Comece com jogos da memória, pequenos até peças maiores. Vai depender da idade e da dificuldade, tá? Outro ponto. Em vez de dar uma instrução longa, fulaninho vai na longa, diz assim, pegue o livro azul na estante, especifica, gente. Maria, pega o livro e fala pausadamente. Maria, pega o livro azul na estante. Tem que ser específico, fala pausada. Nada de falar palavras ou frases rápidas para uma criança com deficiência, porque de 10 palavras que tu fala, ela vai absorver 3. Por isso que tu pode morrer de pedir. Eu tenho uma criança, gente, que eu conversando com os familiares, os familiares perguntaram assim, o que é que tu faz que o meu filho te obedece em tudo? Eu uso uma linguagem que ele compreenda, porque os familiares pedem, fulaninho, vai assim, faz isso, isso e isso. Crianças vão entender a primeira palavra, ela vai repetir. Por exemplo, eu digo assim, Joãozinho, vai lá, vá meu filho, vá lá na cozinha e pega um copo com água. Aí ele, com água. Ele vai entender isso aqui. Ele vai evocar a última palavra. Agora, quando eu estruturo a frase, eu digo assim, pegar água, cozinha, olha, 3 sentenças, pessoal. Pegar água, cozinha, por favor. Aí a criança vai, aí eu me comunico dessa forma. Eu comecei a me comunicar dessa forma com essa criança. Hoje, eu já estou indo para um nível mais avançado e a criança já está me dando uma linguagem receptiva e emissiva. Quando eu digo assim, meu filho, cadê o papai? Aí ele diz assim para mim, papai tá só em casa. A criança já me estruturou e me deu uma estrutura de frase, gente. Era uma criança que não falava, não verbal, com dificuldade na linguagem. Então, assim, eu fui fazendo isso, comecei a estimular primeiro com palavrinhas, eu mostrava macaco, estimulando. Aí depois para frases mais complexas, macaco pula, a expressão. Aí depois, macaco come, aí a imagem, macaco come banana. Aí depois eu trocava o macaco, colocava a minha foto, Jauri come banana, sempre mostrando as imagens. E hoje ele não fala assim, não tem uma linguagem tão funcional, porque ele tem a dificuldade, mas a criança já dá uma resposta coerente no que é perguntado, certo? Por causa desse trabalho. Então aqui, gente, outro ponto é o lobo parietal, tá? Parietal. Tá vendo essa partezinha verde que ela divide a parte da frente e de trás da cabeça? Tá? É onde fica a muleira, eu acho aqui. Acho que é a muleira que falam, né? No bom nordestino. Perdão. Então, assim, esse lobo parietal, ele está localizado na parte superior e posterior do cérebro, no meio aqui, tá? Dividindo o lobo frontal do occipital junto ali com o lobo temporal também. Esse lobo, essa área, ela é responsável pelo processamento de informações sensoriais. Aí logo tu vê, criança com autismo, gente, ela tem todo o cérebro dela comprometido, ó. Áreas afetadas. Ela não consegue sentar, às vezes. Não, é isso aqui que vai definir o nível de suporte da criança. Por quê? Porque é observação do comportamento e se fizesse um esqueci o nome um exame da cabeça, se fizesse ali, eu entender um pouquinho de como é que essa área funciona aqui, tá? Então, essa áreazinha verde é responsável pelo quê, professor? Pelo processamento de informações sensoriais, compreensão de quente, de frio, tá? A precisão do toque, se é macio, pressão, temperatura, dor. Também é crucial para a percepção espacial e navegação. Essa áreazinha verde, ela está com a função de as percepções sensoriais, os campos sensoriais que nós temos. Dor, tá? Não sei se vocês já viram uma situação onde eu começo a falar de algo
Gente, eu fui no hospital, tinha uma ferida tão aberta, tão podre, cheio de bicho. Tu automaticamente vai começar a fazer expressão de nojo, mesmo você não vendo o que eu estou falando. E por que que isso acontece? Porque nós temos essa capacidade de processar, tá? Aqui no nosso lobo parietal aqui, essas capacidades sensoriais de expressão. A criança não tem. Algumas crianças com transtorno, ela não tem. Por isso que quando, é como eu disse, pessoal, quando uma criança com autismo, ela chega num ambiente que tem barulho, que ela tem restrição ao toque, ela não gosta de abraço, é porque você que tenta abraçar uma criança, você que tenta olhar no olho dela, você está tentando, vou usar de novo aquela metáfora, você está tentando calçar um pé de 42, número 40 e 40, né? E um sapato número 36. Não encaixa, não encaixa. E por não encaixar, causa sofrimento. Por isso que a criança entra em crise, tá? Então, assim, quais são as dificuldades? Os prejuízos. Dificuldade é entender a posição do próprio corpo no espaço. Por isso que crianças com autismo, ela tem uma impulsividade de andar mais na frente, de se bater, de pegar a cabeça e bater na parede, porque é uma forma que ela tem de organizar esses espaços aqui, tá? Em coordenar movimentos. A criança com autismo, a grande maioria delas, gente, elas não conseguem pegar no lápis com a pontinha, segurar no lápis assim, igual nós seguramos. Sempre ela vai segurar com a palma da mão toda, tá? Ou ela vai ter uma pega errada. Por quê? Porque tá aqui essa região. Ah, professor, então como é que eu posso estimular a criança nessa região aqui, gente? Atividades que trabalham a coordenação motora fina, como massinha de modelar. Eu alcancei resultados satisfatórios com a criança com autismo, porque eu trabalhava tudo com massinha de modelar. Eu estou até traçando um plano de atendimento para uma criança que tem a massinha de modelar, para 2 crianças, que elas conhecem o alfabeto, conhecem o som, mas elas não têm a coordenação motora de pegar no lápis. E aí não adianta eu pegar o lápis e menino segura assim, porque ele não consegue, porque é neurológico, tá? É neurológico, não é porque a criança não queira, é neurológico. E aí eu não quero forçar a criança a calçar um sapato que não cabe no pé dela, né? Então eu vou tentar ali adaptar esse calçado para que caiba no pé dela. Em outras palavras, eu comecei a trabalhar com massinha. Eu imprimi o material, plastifiquei, comprei massinhas e coloquei lá. Inclusive, esse material vai estar disponível para vocês no Drive, certo? Essas atividades vão estar disponíveis no Drive para trabalhar cada área aqui do cérebro, pessoal. Então, como eu falei, esse curso, ele não é um curso qualquer. É um curso que te ensina e ainda ele te dá subsídio de trabalho. Só perde quem não participa, não é? E agora só o próximo ano. Então, se tu já vai observar a tua criança e vai observar, professor, minha criança não consegue pegar no lápis. Então, massinha de modelar, usa essa atividade com ela. Aí a gente vai começar a trabalhar. Quando tu vê que ela já está bem coordenando ali, aí tu passa para outra etapa. A minha criança, professor, ela esquece o A. Então, aplica essa atividade com ela aqui para estimular o lobo parental dela. Certo, pessoal? Então, é isso. É conhecer. Quando eu conheço, eu sei o que eu estou fazendo, fica mais fácil do que eu simplesmente não conhecer e fazer qualquer coisa e isso tem um prejuízo maior ainda na criança, né? Porque pode prestar atenção, quando mais a criança é forçada a fazer algo, ela chora, ela entra em crise, porque é desconfortável. É a mesma coisa de você calçar um sapato num pé grande e um sapato pequeno. Aí ele coloca jogos de encaixe, incentive brincadeiras que envolvam noção espacial, como o mestre mandou, esconde-esconde. Era uma atividade que a gente brincava muito na infância, esconde-esconde. Vocês acham por quê, gente, que a criança fazia muito isso com crianças com autismo de 3, 4, 5 anos? Eu botava aquela brincadeira básica que toda mãe já fez com a criança. Bota a fralda na cara e puxa, achou! Essa atividade estimula na infância essa região aqui, tá? Estimula na infância essa região parietal. Olha que interessante. E a gente percebeu que hoje o bebê, a mãe entrega logo o celular para a criança. Não tem mais essa brincadeira de esconde-esconde, não tem mais essa brincadeira de botar o pano e dizer achou, não é? Então, quando isso era feito, mesmo de forma inconsciente, ajudava a criança lá na frente nessas habilidades aqui.
Outro ponto, use blocos de construção para atividade de empilhamento, quebra-cabeças que exijam encaixe, tá? Objetos que girem. Peça para a criança desenhar o caminho da sala de aula até a biblioteca, tá? Professor, o meu ainda não desenha. Então, assim, é por isso que eu disse. Aquela ficha é para tu observar o que a tua criança já faz e o que não faz, para trabalhar em cima daquilo que ela não faz ainda, tá bom? Aí, gente, nós temos aqui, tá, o lobo occipital, é o que fica atrás, tá vendo? É o lobo occipital. Então, essa regiãozinha aí de trás, a principal função dela é o processamento visual. Então, é aí que fica armazenado nossa visão. Tudo que tu tá enxergando agora tá registrado nessa regiãozinha aí. Ou seja, ele reconhece formas, cores e movimentos. Aí tem uma criança, não tem aquela criança que tu mostra o amarelo? Que cor é essa? Ela é verde. Que cor é essa, meu amor? Tu mostra o rosa, ela é amarelo. Aí você fala, ô menino burro. Pessoal, nunca usa essa palavra, pelo amor de Deus. A criança não é burra. Ela só tem o lobo occipital aí atingido. Ele tem uma deficiência nessa regiãozinha do cérebro dela. Se a criança tem essa região danificada ou não desenvolvida, por que eu vou ficar forçando ela a ficar perguntando se eu já sei que ela não sabe? Que coisinha é essa? Não é a repetição que vai fazer ela aprender, mas é a associação. E aí começa tu fazer a atividade de pareamento aqui. O que é isso, professor? Tu pega uma ficha e bota tudo que é azul. Praia, tudo que for azul, tu coloca. Aí tu pede para a criança ir fazendo pareamento. Ela pega a pecinha e bota lá. Pega a pecinha e bota lá. Gente, isso aí é tão importante que vocês não têm noção. Aí tu só pode passar para uma cor seguinte quando a criança ela já decodificou aquela cor. E o grande erro de muitos profissionais é mostrar várias cores para a criança e ficar perguntando. Errado, erradíssimo. Deixa a criança viver uma imersão em uma só cor. Trabalha só o azul, é o mês inteiro. É só o azul. Professor, mas levou tempo. Claro, cada criança tem seu processo, mas ela precisa ser estimulada. Tem dificuldade no azul? Então vamos pro azul. Trabalha só o azul, tudo que é azul. Vamos usar a massinha de modelar azul. Vamos vestir a roupinha da boneca com a roupinha azul. Vamos usar o lápis de cor azul para pintar o céu. Vamos parear brinquedos azuis, tudo que for azul. Quando a criança perceber que ela já consolidou a cor azul, tu passa para o verde. Aí tu começa incrementando. Hoje vamos pintar o céu de azul e pintar a plantinha de verde. Gradualmente, gente. Não tem erro. Não tem erro. Tu vai conseguir fazer com que a tua criança ela aprenda. Não é do dia para a noite, porque a áreazinha cerebral dela está afetada. E para mim poder trabalhar de forma assertiva, eu preciso trabalhar conscientemente, tá bom? Algumas intervenções que você pode fazer. Use recursos visuais novamente, letras grandes, tá? Quem puder e quiser, gente, imprimir o alfabeto grande para a criança, imprima, tá? Imprima as letras grandes, os números grandes. Incentive o uso de régua para crianças maiores, marcador de linha. Quando a criança essa criança que tem dificuldade aqui no lobo occipital, tu pode imprimir o alfabeto e pedir para ela passar o dedo em cima das letrinhas. Isso é maravilhoso. Eu tinha uma criança que tinha dificuldade, aí eu comecei, gente, fazendo esse trabalho, aí no final eu pegava, mandava ela fechar os olhos, aí eu pegava o meu dedo, pegava o bracinho dela e fazia a letrinha O. Eu perguntava, qual foi a letrinha que o professor fez no seu braço? A criança, O. Ela não viu, mas como eu estimulei essa parte de trás dela, o lobo occipital, ela, pelo tato, né, pelo sentido do tato, ela foi sentindo o meu dedo no bracinho dela e foi entendendo que ali que era uma letrinha O. E isso para mim foi assim, eu ganhei na loteria, porque uma criança que tinha dificuldade de memorização já estava desenvolvendo a capacidade de pensar em algo sem ela estar vendo. E aí, pessoal, eu saí do trabalho. Quando estava encaminhado, eu saí do trabalho
e aí essa criança ela teve uma perda muito grande, porque quem começou a atender ela não continuou o trabalho, e aí a criança teve um recomeço, né? Então, assim, para uma criança com dificuldade em copiar, permita que ela use uma folha com um modelo escrito, certo? Para leitura, use uma régua ou um dedo para guiar a linha que está lendo, tá? Evitando que ela se perca. Nesse caso, tu pode usar a criança com autismo, pintura de dedo, criança com TDAH, pintura com tinta e dedo, se ela não tiver problema com textura. Ou tu pode usar massinha de modelar em cima das formas geométricas, em cima. Todo esse material eu vou estar disponibilizando para vocês, tá, pessoal? Não se preocupe, não. Aí, o que nós precisamos lembrar? O cérebro da criança, ele está em constante evolução. Cada intervenção, ou seja, cada coisa que você faça, por menor que seja, tem o potencial de fortalecer as conexões neurais e criar caminhos para a aprendizagem e o bem-estar. Seja um parceiro, você que é profissional de apoio cuidador. A sua presença e o seu apoio não são apenas supervisionais, elas são catalisadores para o crescimento. Vocês são uma peça fundamental neste processo. Eu sei que o trabalho de vocês é difícil, às vezes é escasso de recurso, mas a tua função ela é primordial, se você souber conduzir. Sabendo conduzir, tu vai conseguir que essa criança ela tenha autonomia e você nunca será esquecido por ela, tá bom? Compreenda a causa. Sempre que possível, tente entender a razão por trás de um comportamento difícil. Muitas vezes esse comportamento, gente, está ligado a uma função cerebral que não foi desenvolvida. Muitas das vezes, em grande parte, é isso, tá? Celebre as pequenas vitórias. Ou seja, cada vez que uma criança aprender algo, celebre com ela, comemore com ela, diga pro coleguinha, olha, a minha criança, gente, olha aqui a minha criança, ela pintou a bolinha bem direitinho, comemore com ela, tá? Porque quanto mais você motiva, mais vai liberando substâncias no cérebro que trabalham essa questão do bem-estar, ok? Reforce cada pequena conquista da criança, pois isso fortalece a autonomia dela e a motivação, certo? Aqui são algumas referências de onde eu tirei esses estudos, certo, gente? Tudo que eu passo para vocês aqui não é de internet que eu vou copio, colo, não sei o quê. Não, é um estudo que eu faço, até porque eu já tenho anos dessa área e tenho muito material relacionado, tá? Então eu faço o estudo, vou colhendo o que eu sei que pode ser importante para vocês e vou apresentando aqui, tá bom? E muito obrigado pela presença de vocês e até a próxima.